Fala galera, aula de logaritmo aqui. A aula demorou um pouquinho, mas finalmente saiu. Consegui gravar aqui para vocês. E vamos começar nossa aula aqui, que foi montada com muito carinho, com muita atenção, para tentar conseguir acertar todas as questões de logaritmo que caírem na prova da ESA. Tudo bem? Então, eu separei a aula em dois momentos, tá? O primeiro, que é esse daqui, é só com definição, para a gente entender o que é logaritmo, para que ele serve, as propriedades, e uma segunda aula só com exercício e com um monte de exercícios de provas militares, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui a nossa brincadeira. E para iniciar nossa aula, eu vou primeiro relembrar com vocês equação exponencial, tá? Vocês vão entender porque que eu preciso relembrar isso daqui. Equação exponencial é toda equação aonde a incógnita se encontra no expoente. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui eu tenho uma equação, ela é uma equação porque tem uma igualdade e tem uma incógnita. A diferença é que a incógnita está aqui, olha, no expoente. Entende? Então, isso daqui é uma equação exponencial. Para resolver isso daqui, nós precisamos encontrar o expoente tentando igualar as bases, tá? Então, nesse meu exemplozinho aqui, olhem para cá. Vocês podem ver que eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Eu peguei o 16 e fatorei o 16. Então, olhem aqui. O 16 fatorado por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, isso aqui, olha, dá 2 à quarta. Então, o 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E agora para cá, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Eu tenho duas potências com a mesma base. Então, o x precisa ser igual a 4. Tá? Ele não pode ser outra coisa. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Então, o x é 4. Então, quando a gente olha aqui para o exemplo aqui em cima, o expoente que eu preciso colocar no 2 tem que ser 4 para poder se tornar 16. Tá legal? Então, a ideia é sempre igualar as bases. Eu preciso igualar as bases para conseguir resolver uma equação exponencial. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Olhem aqui, olha, esses exercícios. Aqui eu tenho o exercício para trabalhar exponencial com vocês. Eu coloquei 3. Eu coloquei um A, um B e um C. E eu vou resolver cada um deles aqui com calma com vocês, tá? Então, o primeiro aqui. Eu quero igualar as bases. Então, eu vou pegar essa potência aqui e eu vou deixar ela sozinha na minha conta. 2 elevado a x mais 2 é igual a 21. E esse 5 eu vou passar para o outro lado. Menos 5. 2 elevado a x mais 2 é igual a 16. 21 menos 5 dá 16. Acabamos de ver aqui que o 16 é 2 à quarta. Então 2 elevado a x mais 2 é igual a 2 à quarta. Consegui igualar as bases. 2 elevado a x mais 2 é igual a 2 à quarta. Então isso significa que esse expoente é igual a esse expoente. Então eu escrevo aqui embaixo. X mais 2 é igual a 4. X é igual a 4 menos 2. X é igual a 2. Tá? Então resolvemos aqui o primeiro. Encontramos aqui a solução dessa equação exponencial aqui. Vamos para a letra B. A letra B tem um pequeno problema, porque o 32 não é uma potência de 4, né? Se eu pegar o 4 elevado a 1, aqui ó, se eu pegar o 4 elevado a 1, é 4. Se eu pegar o 4 elevado a 2, é 16. Se eu pegar o 4 elevado a 3, dá 64. Eu nunca vou conseguir o 32. Mas, tanto o 32 quanto o 4 são potências de 2. Então, o meu objetivo é igualar as bases para trabalhar só com expoentes. Então, o 4 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. E o 32 é 2 à quinta. 2 elevado a 5 dá 32. Aqui eu vou usar a propriedade de potência. Eu multiplico um pelo outro. Então, ó, 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a quinta. Agora que eu igualei as bases, tá aqui, olha, igualadinhas, é só pegar os expoentes e igualar os expoentes. Então eu vou ter aqui 2x igual a 5, x igual a 5 dividido por 2. Eu posso deixar em fração, mas
eu também poderia escrever em decimal. Lembra aqui em cima, quando nós estávamos trabalhando na equação original, e quando eu elevei 4 ao quadrado, deu 16, que é pouco, e quando eu peguei o 4 e eu elevei ao cubo, deu 64, que é muito? Então a resposta era um valor acima do 2, mas era um valor abaixo do 3. Tá aqui, olha, a nossa resposta deu 2,5. É a nossa solução. Agora, vamos para a letra C, vamos para a última. Essa última aqui, ela parece um pouco complicada, ela parece um pouco difícil, porque o 36, ele não é potência de ninguém. Porém, olha para cá. 3 elevado a x, mais... Aqui eu tenho x mais 1. Então, é como se fosse 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por que eu fiz isso? Porque, pela propriedade de potência, quando eu tenho base igual sendo multiplicada, eu somo os expoentes. Então, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 vai dar 3 elevado a x mais 1. Então, eu só desfiz essa conta, porque eu preciso desse cara separado. Eu quero que eu tenha o mesmo valorzinho aqui. O primeiro é como se fosse uma vez 3 elevado a x. E o segundo é como se fosse 3 vezes 3 elevado a x. Então agora eu posso simplesmente somar a quantidade do que está aqui com essa quantidade que está aqui. Então olha, 1 mais 3 dá 4. 4 vezes 3 elevado a x é igual a 36. Agora já o 4 dividindo. 3 elevado a x é igual a 36 dividido para 4, que é 9. 3 elevado a x é igual a 9. O 9 é 3 ao quadrado. Então, eu sei que o x vale 2. Tá? Então, resolvemos aqui. Vocês podem pegar esse valorzinho e substituir na equação original, que vocês vão ver que funciona. Tá? O 2 é a minha solução. Podem colocar o 2 aqui em cima que vai dar certinho. Quer ver? Ó? Se eu trocar o x por 2, eu vou ter 3 ao quadrado. Se eu trocar o x por 2, eu vou ter 2 mais 1, 3 ao cubo. Quanto que vale 3 ao quadrado? 9. Quanto que vale 3 ao cubo? 27. 9 somado com 27 dá 36. Tá? Então, conseguimos resolver todas essas equações por um único motivo. Eu consegui igualar as bases. Eu consegui deixar a minha equação com bases iguais. Tanto a esquerda quanto a direita ficaram com bases iguais. Tá? Então eu consegui resolver. Vamos lá? Então, continuando aqui. Agora que eu já revisei um pouquinho com vocês equação exponencial, eu vou trabalhar o conceito de logaritmo aqui. Ó pra cá. O logaritmo, ele é uma operação matemática, tá? É uma operação como soma, subtração, ele é uma operação. Ele envolve dois números, tá? Aqui eu tenho um exemplo abaixo. Isso daqui, ó, a leitura que eu faço disso é log de 8 na base 2 é igual a 3. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, quando eu tenho isso daqui, ó, esse carinha aqui é a minha base, tá? Então aqui no caso é a base 2, log de 8 na base 2 é igual a 3. Só que aí que tá, a maneira que eu faço a leitura é uma maneira estranha. Eu acho que é por isso que a galera acha tão difícil essa matéria, porque eu não leio na ordem o 2 e depois o 8, eu faço log de 8 na base 2, até a leitura é meio esquisita. Então, isso afasta as pessoas de entender o conceito de logaritmo. Só que logaritmo, olha aqui, nada mais é do que perguntar qual é o expoente do meu número. Então, quando eu faço essa leitura aqui, eu posso simplesmente dizer qual é o expoente do 2 para que o 2 se torne 8. Qual é o expoente do 2 para esse 2 virar 8? E a resposta é 3. Por isso que o log de 8 na base 2 é 3, tá? O 2 é a base. Então eu quero saber qual é o expoente dessa base para que ele se torne esse número que está aqui, tá? É basicamente isso. Então vamos ver aqui uns exercícios aqui para poder conseguir entender. Olha para cá. A definição de logaritmo é a seguinte, ó.
Se eu tenho isso aqui, log de A na base B é igual a x, por definição, isso daqui é o B elevado a x igual ao A, tá? Por que isso? Quando eu estou olhando para cá, eu não falei com vocês que a leitura que eu faço aqui é qual é o expoente do B para que ele se torne o A? Resposta, x. Então, ó, o expoente do B é x, para que ele se torne o A, tá? Ou seja, o expoente do B para que ele se torne A é x. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó para cá, log de 32 na base 2 é igual a 5. Então, pela definição, o 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, o 2 é a base, o 5 é o expoente e o resultado vai dar 32, tá? Qual é o expoente do 2 para ele virar 32? Resposta, 5. O expoente do 2 é 5, para que ele vire 32. Aqui eu tenho um log de 100. Quando não tem nada aqui embaixo, a base é 10, tá? Só que a base 10 é omitida. Quando a base vale 10, nós escondemos ela. Eu não preciso escrever, tá? Então, olha, o log de 100 na base 10, vamos fazer a leitura? Qual é o expoente do 10 para que o 10 vire 100? 2, tá? Porque 10 elevado a 2 vale 100. Eu tenho aqui alguns exemplos para poder tentar ficar bem tranquilo e bem fácil essa ideia, tá? Então, eu vou resolver aqui com vocês. Eu vou resolver aqui todos eles. Letra A. Eu vou fazer a leitura aqui. Qual é o expoente do 3 para que o 3 vire 81? Qual é o expoente do 3 para que o 3 vire 81? A gente já sabe qual é a resposta, né? É 4. O expoente do 3 para que ele vire 81 é 4. Então, vamos resolver isso aqui pela definiçãozinha. Eu vou chamar de x. Eu já sei que é 4, mas vou chamar de x. Então, pela definição, o 3 elevado a x é igual a 81, tá? Pela definição, a base 3 elevado ao expoente x vai dar 81. Então, a base 3 elevado a x, o 81 fatorado é 3 a quarta. 3 a quarta, 81. Então, ó, x igual a 4. Acabou. Dá para fazer quase todos de cabeça, tá? Então, olha a letra B. Qual é o expoente do 5 para que ele se torne 125? É 3, né? O expoente do 5 para que ele se torne 125 é 3. Mas vamos fazer aqui pela definiçãozinha. Pela definição, a minha letra B fica assim, olha. 5 elevado a x é igual a 125. Se eu pegar o 125 e fatorar, ele dá 5 ao cubo. Então, pela lógica, o x é igual a 3, como já tínhamos percebido, tá? Letra C, aqui do lado. Qual é o expoente do 2 para que ele se torne 128? Vamos ver? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 7. Então, o expoente do 2 é 7. Tá? Então, vamos escrever agora aqui pela definiçãozinha. Log de 128 na base 2 é igual a x. Então, significa que 2 elevado a x, ó, é igual a 128. Fatorando 128, eu vou ter que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Então, ó, x é igual a 7. Acabou, tranquilo, só isso. Letra C, log de 1. Acabamos de ver aqui, né? Se a base foi omitida, quer dizer que a base vale 10. Aí vem a pergunta, qual é o expoente do 10 para que o 10 se torne 1? Qual é o expoente do 10? Dei spoiler aqui, né? Qual é o expoente do 10 para que o 10 se torne 1? A resposta é 0. Qualquer número que não for 0, óbvio, né? Elevado a 0 vai dar 1 como solução. Então, pela definição, olha, 10 elevado a x é igual a 1. Só que o 1 é qualquer número elevado a 0. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 0. X é igual a 0. Tá? Próximo, letra E aqui. Não tem base. Se não tem base, a base vale 10.
qual é o expoente do 10 para que ele se torne 10? Qual é a resposta? É 1, né? O 10 já é 10. Então, pela definição, 10 elevado a x é igual a 10. Ou seja, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 1. Então, x é igual a 1. E agora vamos para a letra F ali. Nossa última aqui. Se não tem base, a base é 10. Qual é o expoente do 10 para que ele se torne 1000? Eu quero transformar o 10 em 1000. Eu tenho que levar ele a quanto? Como 1000 tem 3 zeros, eu tenho que levar ao cubo, né? Porque 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 1000. Mas vamos fazer pela definição também aqui. 10 elevado a x é igual a 1000. O 1000 fatorado é 10 ao cubo. Igualei as bases. Então, ó, x igual a 3. Entende? Então, eu consegui resolver 6 questões de logaritmo, tá? Só usando a definição ou perguntando qual é o expoente do número. Só isso, mais nada. Então, vamos mostrar aonde que ele pode ser aplicado. Os logaritmos, eles são importantes, pois a sua aplicação se dá em problema aonde a incógnita está no expoente, ou seja, o x está no expoente, tá? E quando o x está no expoente, eu não consigo isolar ela na equação, eu não consigo deixar o x sozinho. Então aqui, olha, eu separei dois casos para vocês. Olha o caso 1. 3 elevado a x é igual a 27. Qual é o expoente do 3 para que ele se torne 27? Então, olha, qual é a resposta? 3. Porque 3 elevado a 3 dá 27. Agora, olha esse caso 2 aqui. 3 elevado a x é igual a 32. Só que tem um problema, né? Porque 3 ao cubo dá 27. É pouco. Mas 3 à quarta dá 81, que é muito. Então a resposta é um número entre 3 e 4. 3,1, 3,2, algum valor assim. Mas como é que eu vou encontrar esse cara? Eu não sei encontrar isso daqui. É por isso que eu aprendo logaritmo, para conseguir resolver questões onde o x fica no expoente, igual o caso aqui. Tá? Então, vamos lá? Vamos aprender aqui as propriedades. Vamos aprender o máximo de propriedade que a gente conseguir aqui. Ó, o logaritmo, ele facilita muito nossos cálculos, pois eles reduzem a complexidade das operações, tá? Ele reduz a operação que eu estou fazendo. Como assim? O que é reduzir? Quais são as operações mais básicas que existem? Soma e subtração, tá? Quais são as operações que nós aprendemos depois delas? Multiplicação e divisão. E em seguida, as propriedades que nós aprendemos é potência e raiz. No caso é radiciação. O que o logaritmo faz? O logaritmo, ele faz a minha operação cair. Então, se você está lidando com uma questão de potência, o logaritmo transforma em uma questão de multiplicação. Se você está tratando de uma questão de multiplicação, o logaritmo transforma em soma. Ele faz a operação ficar mais simples. Por isso que ele é tão bom. Se tu está trabalhando com uma questão de raiz, ele transforma em uma questão de divisão. Se você está trabalhando com uma questão de divisão, ele transforma em subtração. Tá? Então vamos ver aqui. Galera, propriedade 1 aqui. A multiplicação se torna soma. Como assim? Eu tenho um log de x vezes y. O logaritmo pega essa multiplicação e transforma em soma. Então você pode trabalhar separadamente, ó, log de x somado com log de y. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Log na base 2 de 8 vezes 32, eu posso separar log de 8 e log de 32. Mas será que vai dar o mesmo resultado? Vamos ver.
Eu tenho um log na base 2 de 8 vezes 32. Digamos que eu não faça essa operação e eu multiplique. 32 vezes 8 dá 256. Então, ó, log na base 2 de 256. Certo? Qual é o expoente do 2 para que o 2 se torne 256? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. É 8. Né? Então, se o meu expoente for 8, ele se torna 256. Tá? Então, a resposta é 8. Mas vamos fazer pela definição bonitinho? 2 elevado a x é igual a 256. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 8. Então, x é 8. Agora vamos olhar a operação que a gente fez. Se eu tenho uma multiplicação, eu não preciso multiplicar o número de fato. Eu posso fazer isso aqui, olha. Eu trato o log de 8 na base 2 e trato separadamente o log de 32 na base 2. Pergunta, qual é o expoente que eu uso no 2 para que ele se torne 8? 3, porque 2 ao cubo dá 8. E agora aqui do lado, qual é o expoente do 2 para que ele se torne 32? 5. Então, olha, isso daqui me dá 5. E agora, quanto que vale aqui? 3 mais 5? O mesmo resultado que tinha encontrado aqui do lado. Então, toda vez que tiver uma multiplicação, o logaritmo consegue transformar essa multiplicação em soma. Tá? Vamos para o próximo aqui. Próxima propriedade. Essa daqui é a propriedade 2. Se o logaritmo pega a multiplicação e transforma em soma, então ele vai pegar a divisão e vai transformar em subtração. E é o que está escrito aqui. A divisão se torna subtração. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Log na base 2 de 128 sobre 4. Se eu quiser, eu posso separar. Log na base 2 de 128 menos log na base 2 de 4. Tá? Porque o log ele pega a divisão e transforma em subtração. Então olha aqui, olha, eu tenho log de 128 na base 2 e log de 4 na base 2 sendo subtraído. Então, ó, vamos fazer primeiro aqui a continha da divisão. Se eu tenho um log na base 2 de 128 sobre 4, quanto que dá 128 para 4? 32, né? Então isso aqui eu tenho log de 32 na base 2. Qual é o expoente do 2 para que o 2 se torne 32? 5. Então aqui a minha resposta é 5. Tá? Vamos verificar agora se a propriedade funciona. Então vamos aqui. Log de 128 na base 2. Qual é o expoente do 2 para ele virar 128? A gente já fez isso aqui? Não lembro, faço de novo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Dá 7. E agora aqui o segundo. Qual é o expoente do 2 para que o 2 se torne 4? É o quadrado, né? Quanto que vale 7 menos 2? 5. Exatamente o mesmo valor que deu ali em cima. Tá? Então a gente viu a propriedade 1, que o logaritmo pega uma multiplicação e transforma em soma. E agora acabamos de ver a propriedade 2, aonde a divisão se torna subtração. Vamos lá? Agora aqui, olha, eu tô com a propriedade 3. O que diz a propriedade 3? A potência se torna multiplicação. Essa é disparada, a coisa mais importante que a gente vai ver hoje. Quando eu tenho aqui um y no expoente, ele se transforma em multiplicação. Tá? Aí aqui, olha, eu tenho um exemplo. O log de 8 na base 2 ao quadrado, eu posso pegar essa potência quadrada e mandar aqui para frente, multiplicando. Tá? Então, eu vou mostrar que isso aqui de fato funciona.
Quanto que dá 8 ao quadrado? 64. Então isso aqui, ó, tá aqui. Log de 64 na base 2. Então a questão quer saber qual é o expoente do 2 para que ele se torne 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 6. Então, olha, isso daqui vale 6. Tá? Agora eu vou usar a regra que eu acabei de aprender. A regra diz que a potência se torna multiplicação. Então, se eu tiver um log de 8 na base 2 aqui e o 8 ao quadrado, eu posso simplesmente pegar a potência, ó, e jogar para fora como se fosse uma multiplicação. Então, esse 2 aqui sai da minha conta. Fica 2 vezes. Tá aqui. Qual é o expoente do 2 para que o 2 se torne 8? 3. Então isso aqui, olha, é 2 vezes 3, que dá 6. Tá? Então vai sempre dar o mesmo valor, vai sempre dar o mesmo resultado. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Galera, aqui nós temos a propriedade 3b. Ela é parecida com a propriedade 3. Só que ela tem uma pequena diferença, tá? Por isso que é 3b aqui. Repare aqui uma coisa. Na outra, a potência virava multiplicação. Aqui é a potência da base, né? A potência da base, ela não vira multiplicação, ela vira divisão. Então, se eu tiver aqui, olha, só um exemplo. Log de A, aqui, log de B na base A, não era o contrário, né? Log de A na base B. Se aqui em cima tiver um expoente 3, o que a propriedade falava? A propriedade falava que esse 3 sumia daqui e se tornava uma multiplicação. É isso que acontecia. Mas se a minha potência estiver na base, então a potência da base ela não vira uma multiplicação. A potência da base ela vira uma divisão. Entendeu? Então essa que é a propriedade. Então vamos ver aqui na prática como é que funciona e trabalhar aqui uns exemplozinhos, tá? Ó, se eu tenho um log de x na base b elevado a y, então olha aqui, a minha base é b, só que ela está elevada a y. Esse y aqui, olha, se torna divisão, tá? Aí aqui tem um exemplo. Eu tenho um log de 64 na base 2 ao quadrado. A potência 2 aqui, olha, se torna uma divisão. Vamos verificar se de fato isso funciona? Vamos fazer primeiro aqui isso daqui, ó. Log de 2 ao quadrado, ó, log de 64 na base 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado é 4, então isso aqui é a mesma coisa que log de 64 na base 4. E agora eu pergunto a vocês, qual é o expoente do 4 para que ele se torne 64? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, é 3. Né? Então a solução aqui é 3. Esse cara aqui todinho aqui, olha, o valor dele é 3. Agora vamos ver se de fato é equivalente. O expoente vira uma divisão, tá vendo? Se o expoente vira uma divisão, eu vou resolver em cima primeiro e depois faço a divisão, tá? Então vamos lá, resolvendo em cima primeiro. Log de 64 na base 2, já fizemos isso aqui, se não me engano, né? Qual é o expoente do 2 para que ele vire 64? Eu acho que é 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. É 6. Então, o expoente do 2 para que ele vire 64 é 6. Então, isso aqui, olha, é 6 dividido para 2. Opa! Dá 3. Então, de fato, é a mesma coisa. Ó, deu 3 aqui. Deu 3 aqui. Tá? Então, essas propriedades, elas funcionam. As duas próximas, eu vou tentar ser um pouco mais direto com vocês. Olha aqui. Aqui eu tenho a propriedade 4.
A propriedade 4 é a propriedade que diz o seguinte, ó. A raiz se torna divisão. A gente já viu que a potência vira multiplicação. Então a raiz se torna divisão. Então se eu tenho um log de x com a raiz de y aqui, essa raiz de y vira uma divisão, tá? Então olha para cá, isso aqui é uma raiz quadrada. Então esse número 2 vira uma divisão, tá? A raiz vira uma divisão, só isso. Essas são as propriedades. Então a multiplicação vira soma, a divisão vira subtração. A potência vira multiplicação e a raiz vira divisão, tá? É só isso. Então, vamos resolver isso daqui e ver se funciona de verdade. Eu vou primeiro resolver esse aqui. Raiz quadrada de 64 é quanto? É 8, né? Então, isso aqui, na verdade, é log de 8 na base 2. Qual é o expoente do 2 para que ele vire 8? 3. Então, isso aqui, olha, vale 3. Agora, vamos ver isso aqui do lado. Log de 64 na base 2. Já fizemos agora há pouco, né? Dá 6. O expoente do 2 para que ele vire 64 é 6. Então, isso aqui é 6. Opa, 6 dividido para 2 é 3. Olha que bonitinho. Deu 3 aqui e deu 3 aqui, tá? Então, é isso. Funciona. E a nossa próxima propriedade aqui, ó. A nossa quinta... Opa. Perdão, fui errado aqui. A nossa quinta propriedade. Essa quinta propriedade aqui, ela tem um nome especial. É a mudança de base. Como é que funciona? Digamos que eu estou trabalhando com a base B. Mas eu não quero a base B. Eu quero outra base. A base que eu quiser, eu escolho. Eu quero outra base. Eu quero uma base que para mim seja mais... Vamos botar assim... seja mais produtiva, seja uma base mais conveniente. Então eu posso mudar e escolher a base que eu quiser. Então aqui, olha, eu escolhi a base C. Então como é que eu faço? Se eu quero escolher a base C, então esse log aqui vai virar um log do A na base C dividido pelo log do B na base C, tá? Exemplo, eu tenho aqui um log de 64 na base 4. Digamos que eu não queira a base 4, digamos que eu queira a base 2. Então eu faço um log de 64 na base 2 e divido pelo log de 4 na base 2. Vai dar a mesma coisa. Quer ver? Olha, esse aqui. Qual é o expoente do 4 para que ele vire 64? Já fizemos, dá 3. Agora para cá. Qual é o expoente do 64? Qual é o expoente do 2 para que ele vire 64? É 6. Qual é o expoente do 2 para que ele vire 4? 2. E ó, deu 3 também. Dá sempre o mesmo valor. Se eu usar corretamente a propriedade, certo? Vai dar sempre o mesmo valor. Tudo bem? Então, essas são todas as propriedades que nós usamos aqui. E agora que a gente sabe as propriedades, a gente sabe como é que elas funcionam e coisa e tal, a gente consegue resolver aquele probleminha do começo da aula. Olha aqui. Resolvendo aquele probleminha do começo da aula, do 3 elevado a x é igual a 32, tá? Então, olha pra cá. Isso aqui vai ser importante. Antes de iniciar, uma questão desse tipo necessita de informações do enunciado da prova, tá? Valores que não são necessários decorar. Aí aqui, olha, eu tenho os valores aqui, olha. O log de 3 é igual a 0,5 e o log de 2 é igual a 0,32. Isso aqui são aproximações, tá? Ninguém precisa decorar esses valores aqui. Cada questão, ela vai dar os valores para log. E quando eu resolver aqui no quadro questões de prova, vocês vão entender como que as provas dão esses valores aqui. Tudo bem? Então, isso daqui, olha, é muito importante. Tá certo? Então, vamos mostrar como se resolve. Ó. Olha aqui. Passo 1. Como a incógnita está no expoente, aplique log dos dois lados. A gente não viu que logaritmo é uma propriedade, é uma operação
é uma operação como se fosse multiplicação, divisão, então eu consigo operar desse jeito. Ó pra cá, 3 elevado a x é igual a 32. Aplica log dos dois lados. Então log de 3 elevado a x é igual a log de 32, certo? Agora, pega o 32 e fatora ele. O 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, não é? Então eu tenho de um lado log de 3 elevado a x igual a log de 2 elevado a 5. Passo número 2. Utiliza as propriedades que acabamos de aprender. A potência se torna multiplicação. Então tá vendo aqui, olha, a minha potência x, ela vira multiplicação x. Tá vendo aqui a minha potência 5, ela vira multiplicação 5. É por isso que log é tão importante, porque ele pega um x que está no expoente e transforma em um x que é multiplicação. Só o log consegue fazer isso. Passo 3. Utiliza os valores fornecidos pelo enunciado. O enunciado me deu que o log de 3 vale 0,5 e ele me deu que o log de 2 vale 0,32. A partir desse ponto, já não é mais uma questão de logaritmo. Virou uma equação. Então, olha, 5 vezes 0,32 vai dar 1,6. Pega o 5, passa dividindo, pronto. 1,6 dividido para 5 dá 3,2. A gente sabia que o x era um valor maior do que 3, mas um valor menor do que 4. Tá? A solução 3,2. Tudo bem? Então, olha, essa aula se encerra aqui. Aqui a gente viu como que funciona log, qual é a definição dele e quais são as propriedades. Tudo bem? A nossa segunda aula vai ser com correção de exercício. Então, se assistiu essa, entendeu, pode ir para a próxima. Se sentiu dificuldade, assiste de novo, revê a teoria e vê como é que funciona, porque são só propriedades. Tudo bem? Então, até a próxima aula.